Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 24 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E se quiser ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia, tá mais que convidado. Bom, antes de começar o planejamento, quero contar para vocês uma novidade que eu já havia comentado no final de semana, que a gente ia começar com uma novidade aqui a partir dessa segunda-feira, e é um teste. Se vocês gostarem, se realmente der certo, eu vou tentar manter, tá? Conversei com parceiros meus e vou oferecer para vocês prêmios, para vocês que me acompanham aqui no YouTube, como forma de agradecimento, não só prêmios como a banca da Betfair, que eu já sorteava diariamente, mas também agora valor em dinheiro. E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, você não vai precisar fazer nada mais do que acompanhar o meu conteúdo, como você já faz e já me dá toda essa moral e eu agradeço muito, tá? Esse aqui que você está vendo na tela é o meu site, telboss.com, é onde ali está hospedado o meu curso. Muita gente que me acompanha já há anos não sabe que desde 2018 eu tenho um curso gratuito que ano após ano eu venho atualizando, venho melhorando ele. De vez em quando eu dou uma melhorada no site também para ficar um pouco mais bonitinho. Então tá aqui, esse é o meu site telboss.com. Você vai clicar aqui embaixo, vai ser redirecionado para esse site e quando você entrar, você vai poder navegar à vontade. Tem aqui, por exemplo, ó, os módulos do curso completo que eu tenho. Se você clicar aqui, por exemplo, no módulo iniciante, você vai ver que é muito fácil a navegação. Ó, tá aqui o tempo de cada aula, qual é a aula, quantidade de aulas disponíveis, né? Você pode navegar à vontade. Do módulo intermediário e do avançado, você precisa fazer o login no site. Mais nada, não tem que pagar absolutamente nada. Esse curso sempre foi gratuito e sempre será gratuito. Tá? Voltando para a homepage, a gente tem aqui uma área de prêmios. É essa área aqui que você vai utilizar diariamente para você concorrer aos prêmios que eu vou te mostrar aqui. Quando você clicar aqui em prêmios, ele vai pedir para você fazer um login. E é muito simples. Você vai ser direcionado para cá. Se você já tiver conta, você vai colocar o seu usuário e senha. Se você não tiver, você vai clicar em registrar e vai criar uma conta simples. De preferência que você coloque um e-mail decente aqui, que você use, para eu conseguir fazer uma comunicação caso você ganhe os prêmios e eu não consiga encontrar a sua conta da Betfair, por exemplo, ou eu não consigo encontrar a sua chave Pix, para eu conseguir te mandar um e-mail para a gente poder conversar, tá bom? Depois que você for direcionado de volta para o site, você vai clicar aqui nessa página chamada Prêmios e por enquanto vai ter duas coisas habilitadas, os sorteios diários em Pix e as bancas também que são sorteadas diariamente. Aqui são os últimos vencedores. Como a gente vai estrear o Pix nessa segunda-feira, aqui só estão os últimos vencedores das bancas da Betfair. Esse aqui são nomes de usuários e aqui as bancas, né? Domingo a gente sorteia uma banca de 30 e uma banca de 25, durante a semana todos os dias uma banca de 30. Então, o sorteio que era feito lá no YouTube ou aqui no YouTube diariamente vai ser feito agora lá no meu site. Eu estou explicando para você como é que funciona. O primeiro sorteio que provavelmente você está mais interessado é o sorteio diário de Pix. Quando você clicar aqui dentro, você vai ser direcionado para essa página, Prêmios Pix, e você vai ter que cumprir 3 requisitos completamente simples. Provavelmente você já cumpre os 3, tá? Primeiro é estar inscrito no meu YouTube aqui. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. O segundo é me seguir no meu canal do Instagram. Eu não sou um cara de Instagram muito ativo, mas para os meus parceiros de negócio é importante que eu tenha você por lá, tá bom? E o terceiro é o meu canal do Telegram, que eu uso diariamente. Se você quiser me acompanhar no meu Telegram, vai ser um prazer. Eu sempre comento o que eu estou fazendo nas partidas por lá e também é uma forma de você mostrar para os meus parceiros de trabalho que você apoia o meu conteúdo, beleza? Fez essas 3 coisas aqui, já vai poder participar. Você vai deslizar um pouco a tela e tá aqui o sorteio, ó. Pix de R$50 todos os dias, hein? É um teste, vou fazer durante um mês, se der certo eu vou continuar. Então você vai vir aqui, vai preencher os seus dados aqui para mim, por exemplo, um nome e um e-mail. De preferência, não inventa nome, não inventa e-mail, tá? Porque tem um limite de IP que vai acabar te bloqueando se você ficar criando spam. Coloca o nome e o e-mail e depois você vai fornecer aqui para mim a sua chave Pix. E ela tem que estar no seu nome, porque sou eu que vou fazer essa transferência para você, então tem que estar tudo certinho. Os vencedores vão aparecer aqui do lado. Por enquanto não tem ninguém, porque a gente vai começar agora, mas já está aqui, ó, desde o dia 24 até o dia 30. Vão ser aqui os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vão aparecer aqui para você ver quem foi que ganhou. Tá? Então, todos os dias você vem aqui e confere. Depois que você preencher os seus dados e você
clicar aqui em participar, vai aparecer que você preencheu o seu cupom aqui vai mudar de 0 para 1, e você vai ver a quantidade de participantes, e no final do dia, geralmente ali por volta das 5, 6 horas da tarde, automaticamente você vai voltar nessa página para ver se a sua foto está aqui, se o seu nome está aqui, tá? E também o vencedor vai estar escrito aqui, e obviamente você já vem de novo para poder já se cadastrar para outro dia. Todo dia vai ter sorteio aqui, todo dia você vai ter chance de ganhar, beleza? Outro sorteio que também já está disponível, está aqui na parte de bancas. Você vai clicar aqui em participar, você vai ser direcionado para essa página aqui, e aí são 2 requisitos só. Primeiro, você tem que ter uma conta na Betfair. Se você não tem conta na Betfair, você vai clicar aqui e vai ser direcionado para lá. E o segundo está inscrito no meu YouTube, né? E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai olhar aqui quais são as regras do sorteio, né? Banca de R$30 na Betfair. No domingo serão 2, uma de 30 e uma de 25. Você vai preencher os seus dados, clicar aqui embaixo, vai colocar o seu nome de usuário da Betfair, ou o nome de usuário ou o e-mail, para poder contactar você e também para poder mandar para a Betfair esse seu nome de usuário, e depois, se você for premiado, você vai aparecer aqui do lado, tá? Lá na página de prêmios também, como eu já mostrei, ó, aparecem os últimos vencedores, e aqui vai ter os vencedores do Pix e da Betfair. Futuramente, eu vou conseguir com os meus parceiros, se der certo, se você apoiar aqui o meu trabalho, assinaturas mensais da Stream Factory, tá? Da MyBetSpace, que é uma plataforma de gestão de banca, do Radar Esportivo que eu utilizo. Então, quanto mais parceiros eu conseguir, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui as assinaturas, e os acessórios eu vou trazer aqui para o site, mas já está rolando. Os moletons, os bonés e as camisetas da Betfair já funciona esse sorteio, o link está aqui na descrição, mas ele direciona para outro site, eu vou centralizar aqui no site também, quando estiver pronto, você vai conseguir clicar por aqui. Beleza? Então, de novo, repetindo o processo, direcionado para a página telboss.com, aproveita que você já vai vir pelos prêmios e aprende, né? Tem até um recado aqui para você, ó. Veio apenas pelos prêmios? Aproveite para aprender, porque o curso é gratuito. Se você tiver a oportunidade, também vou colocar alguns cursos de apostas aqui futuramente. Aproveita para aprender. Vai clicar na página de prêmios. Se você não tiver logado ainda no site, você vai ter que fazer um registro super simples, de graça. Vai voltar para lá, entrar na página de prêmios, entrar aqui na página de Pix, preencher os seus dados para participar, e depois, se você já tiver conta na Betfair, também preencher. Então, no total, R$50 de Pix todos os dias, mais R$30 de bancas de Betfair todos os dias, tá? Provavelmente eu vou tentar pagar vocês vencedores todo santo dia. Se eu não conseguir, devo atrasar no máximo ali 48 horas para poder encontrar o seu e-mail, o seu Pix e fazer essa transferência. Beleza? Demorei um pouquinho mais para poder alertar você como é que vai funcionar. Todos os dias agora vão ter os sorteios aqui. Eu vou testar isso durante um mês, tá? Vou disponibilizar isso durante um mês. Se der certo, a gente continua. Espero que você consiga ganhar. Se não for hoje, vai ser amanhã. E você vai tentando e provavelmente você vai ganhar. É uma forma que eu tenho de trazer os meus parceiros para ajudar você que acompanha aqui o meu trabalho. Tudo entendido? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dificuldade no site também, pode ser que demore um pouco a carregar. É provavelmente a quantidade de acessos. No início eu vou tentar ajustar isso. Se tiver alguma dificuldade, comenta aqui embaixo que eu vou ajustando devagarzinho. Afinal de contas, eu sou só eu, então eu vou resolvendo esses problemas devagar, mas eu espero que dê tudo certo. Fechou? Conto com a sua parceria e desejo a você toda a sorte nesses sorteios diários, que é uma excelente forma de retribuir você essa moral que você tem me dado por aqui. Vambora! 2 horas da tarde, Fenerbahçe e Istanbulspor, um jogo muito importante para o Fenerbahçe, porque o time que ele vem disputando pau a pau, que é o Galatasaray, não tem vacilado, só que eu tô gravando esse vídeo num sábado à noite, às 8h40, e o Galatasaray joga no domingo. O Galatasaray relativamente pega um adversário acessível, que é o time do Fatih Karagümrük, relativamente porque em alguns momentos fora de casa o Fatih costuma complicar um pouco a vida dos seus adversários, mas no geral pela campanha e a boa campanha do Galatasaray em casa, é difícil acreditar que o Galatasaray vai se complicar, mas pode ser, tá? Pode ser, e o Fenerbahçe não tem nada a ver com isso, o Fenerbahçe tem que fazer a parte dele. Afinal de contas, os últimos jogos do Fenerbahçe têm sido emoção pura. Esse último jogo aqui contra o próprio Fatih Karagümrük, o Fenerbahçe teve que ganhar no final. Esse jogo aqui contra o Ankaraguçu, o Fenerbahçe teve que virar nos últimos minutos. E de novo, contra o Istanbul Basaksehir, o Fenerbahçe perdia o jogo até os 80 e blau minutos e teve que virar novamente. Então, eu até cheguei a comentar no planejamento de domingo, que se fosse hoje para premiar, para levar o título da Superliga da Turquia pela campanha mais sólida, eu diria que seria o Galatasaray o mais
justo, porque o Galatasaray tem tomado menos susto, mas isso é até agora. Talvez o Galatasaray emende aí uma sequência de resultados ruins e o Fenerbahçe acabe se sagrando campeão, mas o Fenerbahçe está muito mais próximo de sair da disputa pelos vacilos defensivos que tem dado do que de permanecer, né? Mas vamos ver. Vai enfrentar um Istanbulspor que hoje ainda corre risco de rebaixamento, então é uma equipe que precisa lutar para pelo menos somar ponto. Como visitante, perdeu 9 partidas em 14, tem uma péssima defesa e tem um ataque que marca uma média de 1 gol por jogo. O Fenerbahçe tem 10 vitórias em 14 jogos, 3 derrotas, o melhor ataque da competição em casa, mas também uma defesa muito vazada. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Fenerbahçe realmente tem números impressionantes em casa, o número de vitórias passa de 70%, o time sai na frente em quase 80%, demonstra muita iniciativa, falha pouquíssimo em marcar e fica quase 45% dos jogos sem sofrer gol. O Istanbulspor não consegue vencer nem 30% dos seus jogos fora e saiu na frente em torno de 45%. Relativamente até alto para uma equipe lá embaixo na tabela. Falha pouco em marcar, só que sofre gol em quase todos os jogos e acaba sofrendo o dobro de gols em números, né? Falando em números, do que marca. No primeiro tempo, uma grandíssima superioridade do time do Fenerbahçe, que tem pouquíssimas derrotas e tem um número de vitórias próximo de 65%, 18 gols marcados e 5 gols sofridos. E o Istanbulspor tem um péssimo número de aproveitamento no primeiro tempo, poucas vitórias e quase 60% de derrota. O número de gols marcados é 4 e o número de gols sofridos é 12. Então realmente a gente já consegue ver uma superioridade muito grande do Fenerbahçe aqui na primeira etapa. E no segundo tempo essa superioridade ela se mantém, mas a gente tem algumas críticas a fazer ao Fenerbahçe. A gente já faz essas críticas nas últimas análises, que é a queda de rendimento defensivo. O Fenerbahçe continua vencendo muito, mas passa a tomar mais gols, bem mais do que no primeiro tempo, 3 vezes mais, e também passa a perder um pouco mais. O time do Istambul passa a marcar mais gols, mas também aumenta o número de gols sofridos e continua tendo um número de derrota muito alto. Se você é trader, você pode vir, pelo menos com esse primeiro tempo tão fraco do Istanbulspor, você pode vir com uma expectativa de encontrar janelas de superioridade do Fenerbahçe para trabalhar nesse back. Só que sempre tomando cuidado com possíveis contra-ataques, né? E a gente precisa de um Fenerbahçe muito agressivo na marcação-pressão. Geralmente os times do Jorge Jesus no primeiro tempo ele tem essa incidência de ser um time que morde muito e não deixa o adversário respirar. Então se isso estiver acontecendo vai ser muito bom para tentar buscar esse back ao Fenerbahçe, nesse back favorito no primeiro tempo, nessa metodologia. Se você é punter, dá para você pensar numa vitória do Fenerbahçe no primeiro tempo, mas eu prefiro te indicar trabalhar mercado de gols no HT do que trabalhar a vitória do Fenerbahçe no HT. Talvez até o over 1,5 HT do que trabalhar a vitória do Fener no HT. Por mais que o Istanbulspor marque poucos gols e por mais que o Fenerbahçe sofra poucos gols, eu ainda tenho pouca confiança defensiva na equipe do Fenerbahçe para te indicar essa vitória no primeiro tempo, tá? Se você quiser trabalhar com essa vitória do Fener nos 90 minutos, eu só te indicaria se você for pegar ao vivo. Com essa cotação de 1,20 eu não vejo valor, tá? Eu acho que você pode buscar essa cotação ao vivo. Se você está assistindo o primeiro tempo, primeiros 5, 10 minutos, e tá vendo um Fenerbahçe muito bem e um Istanbulspor praticamente anulado, dá para você explorar essa vitória do Fenerbahçe no primeiro tempo com uma odd mais alta. Mas a minha dica para você, se eu puder te dar essa opinião, seria procurar mais gols no HT do que vitória do Fenerbahçe no HT. Se você quiser trabalhar no HT, eu indicaria gols e não a vitória do Fenerbahçe. Agora, para os 90 minutos, eu pegaria a vitória do Fenerbahçe, que eu acredito que pode acontecer, que é um time que vem, mesmo saindo atrás, vem virando jogos, mas eu pegaria essa vitória no live. Se acontecer do Istanbulspor abrir o placar, que é uma situação que vem acontecendo de maneira rotineira, eu não te aconselho pegar a vitória do Fenerbahçe a qualquer preço, porque o Fenerbahçe tem recorrentemente virado seus jogos nos últimos minutos. Então pensa bem, você tem uma cotação do Fenerbahçe 1,20. Não adianta o Istanbulspor fazer o primeiro gol ali aos 10 minutos do primeiro tempo e você pegar uma odd da virada do Fenerbahçe a 1,80. Porque você pode talvez esperar esse Fenerbahçe no segundo tempo, ter menos tempo, mas ter um prêmio numa cotação maior. Você pensa bem, ele virou nos 80 e poucos minutos contra o Ankaraguçu, ele virou nos 80 e poucos minutos contra o Istambul Basaksehir. É claro que isso uma hora não vai acontecer, mas a cotação que você vai pegar, o risco que você vai se envolver é muito melhor, tá? Então se for para trabalhar a virada do Fener, esperaria lá no segundo tempo, mais para o final do jogo, porque quando o Fenerbahçe chegar ao empate, tô
usando uma situação hipotética, tá? Eu vou ter um Istanbulspor que tinha 3 pontos, passou a ter 1, briga contra o rebaixamento, tem que ir pra cima, libera espaço, o Fenerbahçe pode aproveitar. Agora, cenário ideal, o Fenerbahçe saiu na frente, o Istanbulspor veio pra cima, tá precisando de pontos, tá correndo risco de ser rebaixado. Aí sim, eu trabalharia mercado de gols no longo prazo, né? Depois do primeiro gol do Fenerbahçe, trabalharia a favor de pelo menos mais 2 gols, ou seja, a favor do over 2,5. Não duvido que no segundo tempo o Fenerbahçe tome gol, porque ele tem sofrido poucos gols no primeiro tempo, mas tem sido muito frágil defensivamente no segundo tempo. Então esse ambas marcam aqui, apesar do mercado não acreditar, pode ser interessante, principalmente no segundo tempo. Acredito que é mais um jogo para o Fenerbahçe vencer, espero que dessa vez não seja com tanta emoção assim, mas muito cuidado com as cotações que você pega, porque o mercado está muito esmagado. Às 15h45 na Série A italiana, um confronto entre Atalanta e Roma, e agora um confronto com um contexto um pouco diferente, porque a Roma estava muito tranquila na sua terceira colocação, até a Juventus recuperar os seus 15 pontos que foram, pelo menos momentaneamente, devolvidos à equipe de Turim. O Zé Mourinho deu uma entrevista comentando sobre isso, e ele já treinou equipes italianas antes, e ele falou, olha, eu não acredito que a minha equipe está em terceiro lugar, porque a gente está falando da Itália, e a gente sabe muito bem que esses pontos da Juventus eles vão retornar. E foi o que aconteceu, pelo menos momentaneamente. Isso implica na seguinte situação, você deixa a Roma mais perto de sair de uma situação de Champions, porque você coloca a Juventus ali no meio, né, com 3 pontos a mais do que ela, e ainda dificulta a vida da Atalanta, já que a Atalanta tinha ali a Juventus próxima da sua colocação, só que abaixo dela. E você coloca a Atalanta em sétimo lugar, a Juventus estava em sétimo, você coloca a Atalanta em sétimo lugar, e a Atalanta fica cada vez mais distante de uma vaga em competições europeias. Pelo menos é o que se diz nessa 31ª rodada que vai acontecer para essas duas equipes. Então acaba tendo uma motivação um pouco a mais. A Roma estava numa situação um pouco mais de comodismo, né? Porque praticamente já estava garantida na Liga dos Campeões se continuasse tendo aquela campanha. Agora com a Juventus ali, com o Milan podendo chegar, a Inter também, a Roma precisa pontuar. E a Roma também tirou um peso grande das costas se classificando para as semifinais da Europa League. A Roma, que é a atual campeã da Conference League, venceu a equipe do Feyenoord numa reedição da final da Conference do ano passado e se classificou para as semifinais, vai enfrentar o Leverkusen da Alemanha e quem vencer pega ou a Juventus, né? Acabei de comentar sobre a Juve, ou o Sevilha, o grande bicho-papão da Europa League. O grande problema da Atalanta nessa temporada tem sido os jogos dentro de casa. A Atalanta tem 49 pontos e 14 vitórias em 30 partidas, porém como mandante a Atalanta só venceu 6 jogos. Então não é uma excelente campanha da Atalanta. Como visitante, a Atalanta segue sendo ali a terceira melhor visitante, mas como mandante a Atalanta não consegue engatar bons resultados. Os últimos jogos da Atalanta em casa, se a gente filtrar especificamente jogos em casa, derrota para o Bolonha, derrota para o Lecce, vitória contra o Empoli, empate contra o Udinese, você consegue perceber uma falta de constância, né? Já o time da Roma fora de casa vem de 2 vitórias, mas aí a gente tem que falar sobre Europa League, mas fora de casa especificamente, a derrota para o Feyenoord, primeiro jogo das Copas Europeias, ela geralmente não está jogando tão bem assim. O Torino, uma vitória por 1-0, jogo que poderia ter saído mais gol, foi até um pouco mais movimentado, uma derrota por 1-0 para Lazio no derby, né? Derby della Capitale, e um 0-0 com a Real Sociedad. Se eu não me engano, aqui foi também playoff da Europa League. Então não é uma Roma também que está vivendo uma temporada espetacular, mas como visitante a Roma tem uma campanha relativamente sólida, com a 4ª melhor campanha no geral. Se a gente utilizar aqui o nosso PDF de apoio para tentar buscar nos números alguma luz para esse confronto que parece tão parelho, né? Porque a gente tem uma cotação aqui de 2,30 da Atalanta, que parece muito mais sendo levado em consideração o fator talvez casa do que propriamente a campanha, porque a Atalanta não faz uma boa campanha em casa, e a Roma está melhor que a Atalanta na tabela. Então, não sei se dá para explicar muito bem essa cotação da Atalanta tão baixa, mas vamos dar uma olhada nos números. As duas equipes não vencem tanto, não chegam a 50% de vitória dentro de casa e fora de casa, respectivamente. A Atalanta tem uma iniciativa um pouco maior em relação a sair na frente, quase 60% dos jogos. As duas equipes falham um pouco em marcar, mas a Roma falha em menos situações, só que a Atalanta fica menos jogos sem sofrer, tá? Então, no geral, parece quase a mesma coisa. Número de gols marcados, a Atalanta tem leve superioridade, número de gols sofridos muito parecido, tá? As médias também muito parecidas. Primeiro tempo das duas equipes não é bom, não chegam a 30% de vitória, passam praticamente de 30% de derrota as duas, número de gols marcados muito parecidos, sofridos também. No segundo tempo, uma melhora das duas equipes,
passam ali de 40% de vitória. A Roma passa a perder um pouco menos, mas continua tendo um número de gols sofridos alto. A Atalanta também tem um número de gols sofridos alto e tem quase o mesmo número de gols marcados. Ou seja, no geral, elas estão muito parecidas. E olhando para essa cotação aqui, eu não consigo entender por que a odd da Atalanta é tão mais baixa assim que a da Roma. Já que a gente tem números tão parecidos, a campanha da Atalanta em casa é pior e a Roma faz uma boa campanha fora de casa. Mas enfim, isso que o mercado está dizendo, não vou discutir com o mercado agora, tá? Se você é trader, eu gosto muito de pensar numa correção de preço, já que a gente entendeu que é um jogo extremamente parelho. Eu não te aconselho criar nenhum tipo de viés. A Roma é semifinalista da Europa League e vai bater na Atalanta. Calma, tá? Vamos ver o que a Atalanta tem para apresentar. Não sei se a Roma vai de fato jogar tão a sério assim, se ela vai levar em consideração esse fator de possível saída da Champions League ou se ela vai focar em recuperar alguns jogadores que disputaram esse jogo que foi para prorrogação, né? Foi até o final da prorrogação contra o Feyenoord. Então não sei se vai poupar alguns jogadores, mas essa cotação da Roma, ela tá um pouco mais alta, mas eu não criaria viés, eu viria para trabalhar correção de preço, tá? Se você é punter, olha, eu tenho que tomar muito cuidado para falar essa minha opinião, porque eu não quero criar em você um viés de dica, tá? Olhando para esse tipo de cotação da Roma, um valor bem pequenininho eu consigo ver em alguma coisa a favor da Roma, um handicap positivo a favor da Roma, porque eu, na minha humilde opinião, acho que esse mercado poderia estar mais ajustado, tá? A gente poderia ter ali talvez um 2,80 para cada lado, mas é assim, um valor bem pequenininho, porque a Roma também não faz uma espetacular campanha quando a gente fala de números de vitórias, né? São 7 vitórias em 15 jogos, nada demais, porque os confrontos, as campanhas fora de casa, elas são niveladas por baixo, então por mais que a gente tenha ali a quarta melhor campanha, não é nada demais, né? Um time que não tem tantas, chega a, no máximo metade de vitórias dos jogos que fez, então nada de muito especial, é só mesmo a questão de estatística do que a gente já viu e talvez da Atalanta não jogar tão bem dentro de casa, tá? Então acho que existe um pequeno valor ali pro lado da Roma, mas eu não te aconselharia a trabalhar se você não precificou esse jogo. Precifica e vê se bate com a minha opinião, tá? Agora, em relação ao mercado de gols, esse tipo de jogo, os últimos jogos entre eles, a gente teve um 1-0, já tivemos outro 1-0 e um 1-1. Em cenários onde a Roma visitou a Atalanta na casa da Atalanta, em 2020 um 4-1, só que aí em 2020 a gente tinha uma Atalanta sendo uma sensação ofensiva. Em 2021 um 4-1 para Roma, ou seja, aqui eu já tive uma Roma bem mais efetiva, tá? Então, quando eu coloco a Roma em casa contra a Atalanta, 1-0 Atalanta, 1-0 Roma, 1-1 Roma. Aliás, 1-1, né? Não tô vencedor, mas foi na casa da Roma. Quando eu coloco a Atalanta em casa, aí eu já tenho um jogo mais over. Mas esse mercado não acredita em jogo over. O over 1,5, por exemplo, tá 1,40, e eu sinceramente acho que se você no live entender que a Roma levou os titulares, está interessada, a Atalanta também tá vendo a possibilidade de buscar uma vaga ainda na Champions League, dá para pensar nesse over 1,5, tá? Não esticaria a corda para over 2,5, mesmo eu tendo a possibilidade de uma repetição aqui de um 4-1, como teve 2 vezes, eu ficaria numa situação um pouco mais segura com esse over 1,5, tá? Porque eu tenho mais uma lembrança recente do 1-0, que aconteceu 2 vezes fora 1-1, tá? Se você é muito ousado, aconteceu 2 vezes, 3 vezes essa situação, esse ambas marcam sim também pode ser interessante, mas é aquela coisa, você tem que ser muito ousado, porque eu acho que a situação mais segura e ainda assim perigosa é o over 1,5, tá? Um cenário que pode ser interessante para esse jogo, para você que trabalha só no live, é esperar o jogo ir para o segundo tempo, esteja ele empatado ou desempatado, e verificar se a equipe que está perdendo está levando em consideração esse fator de necessidade absoluta para se expor. Se sim, aí vale a pena buscar mais um gol por aqui. E se eu for fazer isso, eu vou avisar você lá no meu Telegram. Então, já que você vai participar dos sorteios e vai ter que me seguir no Telegram para me ajudar, confere lá no meu Telegram, me segue. Se eu encontrar essa oportunidade, eu compartilho com vocês também, beleza? Nos jogos com opções para gols dessa segunda-feira, na terceira Liga da Alemanha, a gente tem o Véu contra o Borussia Dortmund. Nenhuma das equipes de fato brigam por alguma coisa. Dificilmente o Véu vai conseguir, nesses últimos 6 jogos, alcançar uma posição, pelo menos de playoff. Acho bem complicado. E o Borussia Dortmund também dificilmente será rebaixado. Mas são equipes com defesas frágeis e o Véu, principalmente, com um ataque muito sólido, muito forte. Over 2,5 nas últimas 10 partidas, concedeu nas últimas 9 e concedeu 2 ou mais gols nas últimas 6. E também teve o over HT em 9 de 10. Então eu gosto de pensar em gols no HT por aqui. A gente tem uma cotação alta e também no over 1,5 com possibilidade também de ambas marcas, mas eu iria mais, se fosse trabalhar ambas marcas, eu trabalharia o over 2,5, porque o Borussia Dortmund pode falhar e marcar em algumas situações. Tá bom? Na Turquia, o Antalyaspor contra o Sivasspor, também acho, por ser um jogo parelho, que a gente tem uma possibilidade boa de pegar o over 1,5 por aqui, principalmente no live.
tá? O over 1,5 entrou em 6 das últimas 10 do Antalyaspor e o over HT em 6 das últimas 10 do Sivasspor. Lembrando que o Sivasspor no último jogo deu um cacete no atual campeão Trabzonspor por 4-1. E 2 jogos da segunda divisão da Holanda, o Young PSV contra o MVV. O MVV tem uma das piores defesas da competição, mas tem um dos melhores ataques. E o Young PSV também fica nesse grande barato de ter um excelente ataque, mas ter uma péssima defesa. Então pode ser interessante. Na Holanda é difícil você trabalhar o over 1,5, porque as cotações são extremamente esmagadas, então talvez o over 2,5 no live seja mais interessante, assim como no Young Utrecht contra o Young Ajax, mesma coisa, situações de péssimas defesas e aqui o Ajax com um ataque muito forte. O Ajax tem ataque melhor do que o terceiro colocado, o Almer. Aliás, o Ajax tem um melhor ataque do que todas as equipes, tirando os 2 que já estão praticamente definidos na primeira divisão, que é o PEC Zwolle e o Heracles. Então, é uma equipe frágil defensivamente e muito forte ofensivamente. Nos jogos extras, a gente tem aqui na Suécia o Malmo contra o Norrköping. O Norrköping não é uma equipe ruim, mas o Malmo vem de 100% de aproveitamento, então já está aqui uma cotação bem baixa. Pode ser interessante ficar de olho em match odds por aqui. Temos a Copa do Rei da Arábia Saudita. Eu não sei se isso aqui é final. Me permitam fazer uma busca. Al Nassr contra o... Como é o nome do consagrado aqui? Al-Wehda. É a semifinal da Copa do Rei Saudita. Muito prazer. É a semifinal da Copa do Rei Saudita. Muito prazer, Telbotes. Nunca tinha visto nenhum jogo dessa Copa, se eu não me engano, né? Pode ser que eu já tenha trabalhado alguma coisa do Al Nassr nela, não tenha lembrado. Mas é uma oportunidade do Cristiano Ronaldo, do time do Cristiano Ronaldo, ir atrás do primeiro título, né? Porque da Liga da Arábia Saudita mesmo, tá difícil de bater o Al Ittihad. Inclusive, sofreu agora um cacete pro Al Hilal. Se bobear, perde até a terceira colocação. É muito forte ofensivamente e tal, tá cheio de estrelinha, mas ó, defensivamente o time é horroroso. Muito cuidado, tá? Ele cede muitos gols, mas é grande favorito para você ficar de olho nessa oportunidade aqui de trabalhar um back na equipe do Cristiano. Na Championship na Inglaterra, às 16 horas, um jogo muito importante para o Luton contra o Middlesbrough. As duas equipes com 1 ponto de diferença, tá? Que buscam a segunda colocação, que atualmente é do Sheffield. O Sheffield tem 82 pontos, o Sheffield que foi eliminado agora das semifinais da FA Cup pelo City por 3-0. Por isso ele não jogou ainda, vai jogar. Então, os dois times se enfrentam. Praticamente quem vence define quem vai enfrentar ali até o final do campeonato, o Sheffield por essa segunda colocação. Quem perder, se houver aqui um perdedor, a equipe de fato vai ficar ali com a tentativa de vaga pelos playoffs. Às 16h15 em Portugal, um jogo do Sporting contra o Guimarães. Seria um excelente jogo se o Sporting estivesse brigando por alguma coisa. Mas sejamos sinceros, né? Faltando aqui 6 rodadas para o final, o Sporting tem 10 pontos de diferença para o Braga e 12 pontos de diferença para o Porto. E 13 pontos de diferença para a equipe do Benfica. Então fica muito complicado, o Benfica joga no domingo, fica muito complicado para o Sport ainda buscar alguma coisa, e o Sporting dificilmente será ameaçado nessa quarta colocação, que dá vaga aqui para a Europa League, né, para as eliminatórias da Europa League. Então eu não vejo tanta motivação assim do Sport. Talvez a grande motivação do Sport seja porque ele ainda joga com o Benfica no confronto direto, mas ainda assim o Porto pode disparar na frente, então é uma situação mais complicada por aqui, tá? Então, eu não levaria, assim, tanta expectativa para esse jogo, apesar de achar que o Sporting é mais time. Os últimos jogos entre eles, o Sporting venceu as últimas 5 partidas seguidas. Quando visitou o Guimarães, 3-1 e 4-0. O Guimarães é, sim, um time muito chato na tabela de classificação. É uma equipe que perdeu pouquíssimo dentro de casa. Pode complicar a vida do Sporting. Se for trabalhar alguma coisa aqui, eu te indico trabalhar ao vivo, tá? Porque o Sporting pode ter menos motivação do que a gente pensa. E à noite, né? Segunda-feira à noite, aquele jogo mais isolado do Brasileirão. Bahia e Botafogo. Botafogo agora começou a desencantar nas competições sul-americanas. O Bahia ainda começando, né, de fato o campeonato, já teve uma derrota, ainda não venceu, mas o mercado coloca aqui um jogo parelho, dá pra gente pensar em alguma coisa para correção de preço, mas sendo bem sincero, nessas primeiras rodadas eu tô muito mais analisando os jogos, estudando as equipes, do que propriamente fazendo alguma coisa no mercado. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais esticado para eu explicar para você sobre o sorteio, mas agora você já tá sabendo. Se tiver alguma dúvida é só entrar no site que tem lá os tutoriais para você. Um grande abraço, fica com Deus e até terça-feira.